Existe uma regra de ouro na Faria Lima, muitas vezes não dita, mas brutalmente eficiente. O dinheiro inteligente é o primeiro a sair. Enquanto certas instituições financeiras vendiam o sonho de retornos exorbitantes, superando a barreira dos 140% do CDI, os grandes banqueiros e gestores de patrimônio já corriam silenciosamente para a saída de emergência. Eles sabiam que a conta não fecharia, eles sabiam que a bomba relógio estava ligada. Mas ninguém avisou os fundos de pensão estaduais e ninguém avisou o pequeno investidor. Hoje vamos falar de um modus operandi. Vamos abrir a caixa preta de um rombo bilionário que o sistema tentou ignorar e entender como bilhões de reais podem evaporar sob o nariz dos reguladores. Como um buraco de dezenas de bilhões de reais é cavado sem que o grande público perceba, a resposta está na artificialidade do crescimento. O mercado assistiu ao surgimento de estratégias agressivas, onde instituições médias emitiam títulos de renda fixa com taxas completamente fora da realidade de mercado. Quando um banco oferece pagar 130, 140 do CDI de forma consistente, ele não está sendo generoso, ele está desesperado por liquidez. Essa prática muitas vezes serve para atrair dinheiro novo rápido, para cobrir buracos de operações de créditos antigas que já apodreceram. A clássica pirâmide disfarçada de produto bancário. A ausência de grandes bancos nessas carteiras não foi acidental, foi fruto de diligência prévia. Esses bancos possuem departamentos de risco robustos, compostos por matemáticos, estatísticos e analistas de crédito que olham para o balanço e fazem uma conta simples. Como essa instituição me paga 140% do CDI se ela empresta dinheiro no mercado a taxas competitivas? A margem é negativa. A conta não fecha. Para a elite financeira, o risco era óbvio e o modelo insustentável. Eles vetaram essas operações. Quem sobrou para pagar a conta? Os regimes próprios de previdência social e fundos estaduais. A predominância desses investidores institucionais revela duas falhas graves. A falha regulatória. Havia uma brecha que permitia a esses fundos alocar até 20% de seu patrimônio em um único emissor bancário. Isso é uma concentração de risco inaceitável para o dinheiro da aposentadoria de servidores públicos. A captura política. Diferente dos bancos privados, gestores de fundos de pensão municipais e estaduais muitas vezes são indicados políticos. Eles sofrem pressões para alocar recursos em instituições amigas ou carecem da sofisticação técnica para perceber que estavam comprando um ativo tóxico disfarçado de oportunidade. Sim, o mercado sabia. Na Faria Lima, a máxima é: não existe almoço grátis. Quando uma instituição começa a pagar prêmio de risco muito acima da curva soberana ou dos pares de mercado, a leitura que o mercado institucional faz é como um sinal de alerta vermelho, um indicativo de insolvência iminente. Bancos sérios e gestoras independentes cortaram linhas de crédito com essas instituições aventureiras anos antes do colapso. Quem comprou esses papéis, fosse investidora de varejo via plataformas digitais ou gestora de fundos públicos, muitas vezes olhou apenas para duas coisas: a falsa segurança do fundo garantidor de créditos e a ganância da alta rentabilidade. Ignoraram o fundamento básico, a solvência do emissor. Acreditou-se que o carimbo da instituição financeira era garantia suficiente, esquecendo-se que bancos também quebram. E quando quebram por fraude, o estrago é sistêmico. O aspecto mais perverso desse tipo de esquema é a tentativa de contágio para salvar o paciente zero. Vimos movimentos onde instituições quebradas tentaram se fundir ou repassar carteiras de crédito podres para bancos estatais regionais. Isso coloca o banco público no olho do furacão. Investigações apontam para a transferência de bilhões de reais em carteiras de crédito fantasmas, dívidas que nunca seriam pagas ou que nem sequer existiam, para dentro do balanço de bancos controlados por governos estaduais.
Isso não é apenas um erro de gestão, é a transferência de prejuízo privado para o bolso do contribuinte. As consequências imediatas para o banco estatal contaminado são devastadoras. Rebaixamento de nota. Agências de rating percebem a deterioração do ativo e rebaixam a nota de crédito, encarecendo a captação do banco. Risco de solvência. Se o banco estatal tiver que dar baixa contábil nesses bilhões podres, ele pode se tornar insolvente, exigindo que o governo estadual tire dinheiro da saúde ou educação para recapitalizar o banco. Responsabilização. Diretores que assinaram essas compras de carteira podem e devem responder por gestão temerária. Para evitar que a aposentadoria de milhares de servidores vire pó, não basta punir os culpados. É preciso reformar as regras do jogo. O sistema atual provou-se permeável a fraudes. Fim da concentração de 20%. É urgente reduzir drasticamente o limite de exposição a um único emissor bancário. Permitir que um fundo de pensão coloque um quinto de todo o seu dinheiro em um único banco médio é um convite ao desastre. Especialistas sugerem um teto de 5 a 10%, especialmente para emissores que não sejam classificados como bancos de primeira linha. Ativos permitidos: títulos do Tesouro Nacional e títulos de grandes bancos com rating AAA real. Ativos proibidos: deve-se proibir a compra direta de CDBs de bancos médios que ofereçam taxas muito acima do mercado, sem garantias reais adicionais. É necessário blindar os comitês de investimento, exigir que a maioria dos membros seja técnica certificada e crucialmente independente da administração política local. O dinheiro do servidor não pode ser moeda de troca política. Esse tipo de escândalo reacende com força total o debate sobre privatização de bancos estaduais regionais. O caso demonstra empiricamente que bancos estatais regionais são extremamente vulneráveis a capturas políticas e operações fraudulentas que um banco privado, fiscalizado por acionistas minoritários e com governança global, dificilmente faria nessa magnitude. Até se ganha força. Governos estaduais e municipais não deveriam gerir bancos comerciais de varejo. O risco de gestão temerária acaba sempre no colo do cidadão. O Estado deveria focar, talvez, apenas em fomento com regras rígidas e deixar a atividade bancária comercial e seus riscos para o setor privado. Aqui entramos na zona cinzenta da cumplicidade. É estatisticamente possível que toda a cadeia de consultoria não soubesse. Muitas vezes, esquemas financeiros fraudulentos operam sustentados por um ecossistema de validadores. Consultorias de fachada, empresas criadas apenas para emitir notas fiscais e dar um verniz de legitimidade a operações suspeitas. A propina do mercado. Consultores de investimento que deveriam proteger os fundos de pensão receberam comissões por fora para empurrar esse lixo tóxico para dentro das carteiras dos regimes próprios de previdência social. Isso configura conflito de interesse criminoso. Auditorias externas, como balanços com rombos bilionários, são aprovados ano após ano. Validar um balanço com inconsistências gritantes sugere incompetência grave ou conivência das empresas de auditoria. A responsabilidade dessas firmas precisa ser revista. O colapso dessas operações gera uma crise de confiança e pressiona o Fundo Garantidor de Créditos, que não foi desenhado para cobrir fraudes massivas de gestão criminosa, mas sim crise sistêmica de mercado. Se o fundo tiver que cobrir dezenas de bilhões, isso encarecerá o crédito para todo o país. A recuperação desse dinheiro será uma batalha judicial de décadas, enfrentando teias complexas de laranjas, offshores e blindagem patrimonial. Para o investidor e para o gestor público, a regra da Faria Lima continua valendo. Desconfie do milagre. Se os grandes bancos estão correndo para a saída, você não deveria estar entrando.
O mercado financeiro pune a ingenuidade com a mesma severidade que pune a ganância.